Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Machado de Araújo e hoje eu vou ensinar como criar a base de movimentação de um jogo em MTAS. Primeiramente, eu vou falar sobre a lógica por trás da movimentação e como ela será feita. Depois eu vou falar sobre uns conhecimentos pré- pré-específicos e, por último, eu vou falar sobre as funções essenciais e opcionais que vão encarregar que vão estar na movimentação. Coisas que podem é, alterar de forma não tão essencial e coisas que a gente vai depender. Bom, a lógica básica. A movimentação ela vem de quatro passos necessariamente. O primeiro deles é posicionar. Posicionar não é nada menos do que setar as informações iniciais. As coordenadas onde o caractere começa e para qual direção ele está virado. É necessário para termos o guia e com a base para onde alterar logo em seguida. O segundo passo é coletar a entrada. Coletar a entrada é nada mais que pegar o teclado do usuário, sendo ele a seta ou qualquer outra tecla. Logo em seguida vem comparar as posições, onde eu vou comparar a posição atual com a próxima. Por quê? Quando eu estou em uma determinada posição, eu aperto uma tecla para ir para uma direção. Eu tenho que me guiar por onde eu vou alterar as minhas coordenadas. Por exemplo, se eu estiver indo para cima, eu aperto para a direita, qual coordenada eu tenho que alterar para minha posição variar para a direita? No caso, se eu estou para cima e eu aperto para a direita, eu tenho que alterar minha posição X, 2, em menos. E até a tela começa na esquerda para a direita. Então, se eu estou para a direita é mais, se eu estou para a esquerda é menos. Bom, e por último, alterar as variáveis, que não é nada mais do que trocar a posição antiga pela nova. Bom, uns conhecimentos pré-específicos que a gente vai precisar são as typedef struct e typedef enum. As structs são formas de guardar várias informações em uma só variável, onde, como aqui está, né, como nessa imagem da esquerda, eu tenho várias variáveis, várias informações interligadas a uma só. E através dela, eu posso acessar qualquer um. Bom, a enum, ela segue o mesmo princípio, só que a enum a gente não vai alterar, a gente vai usar só para consulta e para guardar e consultar informações, a gente não vai alterar. Bom, como é que se cria uma struct? Uma struct é como se fosse um tipo novo de variável, que vai guardar várias informações. O type def struct, como está na figura da direita, ele cria a struct. O point é como a gente vai chamá-la, e as informações, e entre as chaves, vão ter todas as informações que a gente precisa. E aí a gente vai colocar, por exemplo, aqui eu coloquei só as coordenadas x e y do caractere. Quando a gente precisar chamar alguma dessas informações, a gente vai usar o nome da struct, ponto, informação. Por exemplo, se eu precisar da coordenada x, eu vou usar point.x. Se precisar da coordenada y, eu vou precisar da point.y. Bom, seguindo assim, para que elas servem e por que elas são úteis? Bom, elas servem para registrar várias informações em um só ponto.
e são úteis porque elas fornecem uma praticidade e facilidade na hora de guardar, buscar e utilizar informações. E vai ser a base da movimentação. Toda e qualquer característica da posição do personagem vai ser guardada dentro de uma struct. Então, ela vai ser o nosso guia por onde nos movimentar. Bom, sendo assim, quais são as funções importantes do código? Nós temos as struct coordenadas, que vai guardar a posição, os eixos X e Y do personagem. A typedef que vai guardar as direções para onde ele pode ir, direita, esquerda, cima, baixo. Temos a função draw, que vai ser a função imprimir. Ela tem como objetivo printar a tela e o caractere em suas posições. A get, ela vai ser usada para pegar a entrada do teclado do usuário. Mas a get tem um porém. Quando você utiliza a get, ela serve como um bloqueador. É, quando o código roda e ela entra na get, o código não segue até sair o input do usuário. Aí a movimentação ela não fica fluida. Ela tem que toda vez que você for movimentar, você tem que apertar. E para isso usaremos uma função que vai ser opcional. Caso você não queira que a movimentação aconteça sem que você aperte, chamada timeout. E a função refresh, ela atualiza a tela. Toda vez que você fizer alguma alteração, você tem que atualizar a tela e é para isso que a refresh vai ser utilizada. Bom, as funções opcionais. Como eu disse, a timeout, ela permite que você siga sem a entrada. A função get, ela vai funcionar como uma espécie de bloqueio, onde vai ser barrado a, a continuação do código. E a timeout, ela vai designar um tempo em que, onde o usuário, se não digitar nenhuma outra tecla, a timeout vai permitir com que o código prossiga com as informações já anteriores, em um determinado tempo. A cassete, ela esconde o cursor. Ela é opcional porque o cursor é só uma questão de estética. Você pode ou não deixar ele lá, se quiser. A clear, ela, a clear ela serve para apagar as coisas na tela. Nesse caso, a gente vai usar para apagar o rastro. É opcional porque, por exemplo, na cobrinha, você não quer apagar o rastro, porque o rastro é a cauda da cobra. Então, ela é opcional, mas toda vez que você se movimenta, a imagem, o caractere, ele vai ser printado numa nova posição e a posição anterior vai continuar printada. A clear, ela serve para apagar a posição anterior e não deixar um rastro no meio da tela. A cbreak é uma função de input, de entrada. Ela, ela basicamente serve para uma tecla, pegar apenas uma tecla do teclado. A keypad permite a utilização das setas. Se você não quiser fazer a movimentação com base no WASD ou em qualquer outra tecla. E por fim, eu vou terminar com a prática. Eu vou fazer um código funcional sobre a movimentação e explicar mais de sua lógica de como funciona o laço, o loop do código e como ele realmente trabalha. Bom, ele vai começar com os includes, são as bibliotecas que a gente vai utilizar. E, ó, montar H,
que a função são as bases e a stdlib. Tá? Nós temos a ncusses, tá? Que é a biblioteca que inclui as funções do ncus, a time.h, que a gente inclui o, as funções timeout, the break, cadê? Bom, dito isso, primeiro a gente vai criar as variáveis globais e as structs que vão guardar as informações básicas. Criar type def, a point que vai guardar a minha variável x e minha variável y da posição. Aqui, ó, com o type def, eu criei struct, o nome é ela de point, que é como ela vai ser chamada, e o init, e aí dentro dela eu coloquei as minhas, as minhas informações que serão contidas e alteradas. Aqui eu vou criar em num. Tá aqui, isso aqui. Vou comentar também. Guarda as informações sobre a posição e depois vai guardar as direções para consulta. Aqui a gente põe as 4 direções que o caractere pode tomar. Então, F, right. Bom, aqui eu vou criar uma variável e ela vai receber a direção atual. A direção aqui eu já comecei. Aqui primeiramente eu setei onde vão ficar guardadas as informações. Agora eu vou entrar na fase de posicionar, que no caso é definir as coordenadas padrões, onde ele vai começar o caractere. Essa de eu estou chamando a typedef enum de e criando uma variável que vai ser que é a direção atual que ele está e vou estabelecer ela como right. Aqui eu vou chamar a, a struct point e vou estabelecer ela com uma variável posição, que vai ser a posição dele vai estar. Aí quando eu chamar a posição, ele vai entrar dentro da struct e chamar a, a point, a struct point.
aqui eu vou dar criar as próximas coordenadas que vão ser que vai receber a casa para onde ele vai, a posição para onde ele vai, as coordenadas. Next y receberá o próximo y da próxima posição. E next y é a mesma coisa, só que no eixo x. Bom, dito isso, eu vou agora criar a função draw, que vai imprimir. Eu chamo a função a extract point e vai receber a variável draw point e assim imprimir a posição dele. Então, posicionamento, direção inicial e variáveis da posição seguinte. Função imprimir. Aqui eu vou dar o clear, porque toda vez que ele for imprimir, ele vai apagar a posição anterior. Posição anterior. Aqui é onde começa, basicamente, o ncus, que no caso bom, essa parte aqui, eu estou dando início ao ncus propriamente dito. Opa. Ué. Ah, não, aqui apaga. Só imprimir não precisa disso. Só imprimir, ela só precisa imprimir a nossa box, que vai ser onde vai ficar dentro da tela o limite de onde o caractere pode ir. E ela precisa imprimir a posição, que vai ser agora. Como eu disse, eu tinha aqui, eu atribuí a draw point, a extract point, ou seja, quando eu puxar draw point ponto x, ela vai entrar na extract point e puxar a, a coordenada x dessa variável. Quando eu puxar a draw point
ponto Y, ela vai puxar a coordenada Y. Aqui a gente pode setar qualquer coisa para ser nossa aqui limite para onde caractere aqui a gente põe basicamente qualquer coisa que vai servir como é, vai servir como personagem, o caractere que vai ser printado toda vez. Vou botar o arroba. Aqui. E aqui a gente dá o refresh para toda vez que ele imprimir, ele resetar a tela. Bom, essa função draw ela está terminada. Agora eu vou fazer a função principal. O que temos na função principal é o código que vai ser rodado da movimentação toda, onde a gente vai iniciar é, o a gente vai iniciar o NCUS propriamente dito. E fazer toda a sequência lógica da movimentação. Primeiro a gente declara a variável, essa variável SSH, ela vai ser a variável que vai pegar a entrada. Depois a gente vai iniciar a tela. Vai iniciar a tela do NCUS. E aqui a gente pode usar, e é aqui dentro onde a gente vai usar as opcionais, dependendo do que a gente quiser. Por exemplo, a CUS7, ela vai, deixa eu botar aqui, opa, CUS7, aqui pede, e a timeout. Bom, essas são as três funções opcionais que eu citei. Se eu setar aqui a CUS7 para false, ela vai esconder o meu teclado, ou ela vai esconder o cursor. Aqui pede, se eu botar aqui pede para true, ela vai, a partir de agora, a, a, a variável CH vai aceitar as setas do teclado e tem a timeout. A timeout, ela permite a gente mover sem o input, certo? Sem o input. Bom, na timeout a gente não bota nem true nem falso. A gente bota o tempo com o qual o programa vai esperar antes de seguir sem o input. Tem que botar 100 milissegundos. Acho que, se eu não me engano, a função timeout é em milissegundos. Se a gente botar 100 milissegundos, ele vai ficar 10 segundos sem
sem seguir com o programa antes de 100 milissegundos esperando o input antes de seguir com o programa. Bom, basicamente essas são algumas das funções opcionais que tem na movimentação. Aqui eu tenho que botar a C-Break. A C-Break ela vai ela vai trocar o tipo de entrada com qual com qual o programa recebe, possibilitando assim somente uma tecla por vez. E por último agora o programa de movimentação em si, base. Bom, aqui eu defini o posicionamento, definindo a posição inicial do caractere, onde ele vai começar, até onde ele vai. O próximo passo, que é o próximo passo, eita. O próximo passo é a coleta da entrada. Primeiramente, definir as posições. Aqui, dentro da função main, eu vou usar a get para coletar a entrada. E por último, eu vou colocar a função principal da movimentação, que é a parte de comparar os dois últimos passos, que é comparar as variáveis e comparar a posição e alterar as variáveis. Bom, para isso, a gente vai usar um while. Bom, a timeout ela funciona quando ela basicamente, depois do tempo que está aqui, ela vai retornar -1, o que vai seguir com o programa. Bom, aqui a gente vai usar enquanto tá, a variável, o input, vai receber o getChar. Aqui eu estou fazendo a entrada. E aqui eu vou fazer agora, dentro de uma sequência de if e else, eu vou comparar as posições que são relativas à entrada. Como assim? Se a minha entrada for igual à direita, a sequência da direita, e minha posição atual, que eu defini lá em cima, e a direção atual que eu defini lá em cima, é, for diferente da direita, ele vai setar a direção atual para a direita. Se eu tiver apertado para esquerda e minha posição atual for diferente da esquerda, eu vou setar a posição atual para a direita. E assim a gente vai alterando o valor posição atual para que depois, com essa direção, eu consiga alterar as coordenadas. Vou melhorar o raciocínio. Eu vou primeiro aqui, eu vou com get, eu vou pegar a entrada. E essa entrada eu vou comparar com a minha variável direção atual, que é a que eu rendi, que ela vai estar primeiramente como direita, setada para a direita. Aí, tipo, se minha entrada for diferente da direita, ele vai alterar a minha direção atual para a direita.
Se for diferente da esquerda, vai setar para a esquerda. Se for diferente de cima, ele vai setar para cima. E assim vai. E assim o caractere ele vai, dentro do programa, tá virado para a direção onde a seta foi apertada. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Se a variável CH ela vai receber a entrada. Se a entrada for igual à setada direita, ele vai setar a minha posição, a minha direção atual para a direita. Ah, tá. Se não, tá. Tá. Aqui eu fiz para a direita. Aqui eu vou fazer para a esquerda. Aqui eu vou fazer para baixo. E aqui eu vou fazer para cima. Aqui. Tá. Agora a gente só dentro. Tá. E agora chegou finalmente a hora de alterar a nossa variável. Assim, se eu apertei a seta para a direita, a direção atual
agora está virada para a direita, eu vou alterar a minha posição no X. Ou seja, a minha próxima posição vai ser somada mais um. A mesma coisa eu vou fazer nas outras posições. Aqui, aqui, left, a minha próxima posição. Para menos. E minha direção atual. Para cima, para baixo. Aqui. Tudo bonitinho. Tá. Como a tela começa na parte de cima, no canto superior esquerdo, quando eu altero para cima, na verdade eu estou subtraindo no meu eixo Y. É como se é, agora eu esqueci o processo de raciocínio. Mas é porque, tipo, para cima, o Y é menos menos, porque a tela começa no canto superior esquerdo, resumidamente. E aqui eu vou alterar a minha struct, colocando as posições, a nova posição. Então, eu vou voltar para dar um resumo e comentar tudo. Bom, vamos lá. Pegando a lógica da movimentação de início. Primeiramente, o que é que a gente pega? A gente vai pegar a entrada aqui. A variável CH, ela vai receber a entrada, ou seja, o teclado. A initString, ela vai iniciar propriamente a tela do NCUS. A CBreak e a NoEcho, elas vão alterar a entrada, o tipo de entrada do, do teclado. A cassete esconde o cursor,
ela é opcional. A Keypad, ela permite o uso das setas. Também é opcional, você pode usar qualquer, qualquer letra como movimentação. A timeout também é opcional. Ela permite com que o programa continue sem a necessidade de ficar repetindo a entrada. E aqui, por fim, a gente tem a movimentação propriamente dita. Primeiramente, a gente pega a entrada e estabelece com a função get, estabelece a variável ch como ela. E depois a gente pega a variável e compara e verifica qual direção foi apertada. Se a seta para a direita foi apertada, a gente muda a direção atual do caractere para a direita. Pega a entrada do quadro. Se a entrada for igual a setinha direita, quer dizer que o usuário quer que o caractere se mova para a direita. Então a gente altera a direção atual para a direita. A gente faz a mesma coisa para cima, para baixo, para a esquerda. E aí depois, com essa informação da direção atual, o que a gente vai fazer? A gente, para alterar a posição, a gente precisa saber em qual direção ele vai. Porque aí a gente sabe qual eixo da movimentação a gente tem que alterar para printar a nova posição. Então, aqui a gente compara a posição atual, a, a direção atual com as quatro direções do typedef num. Se a direção atual for para a direita, a gente vai alterar a posição X somando, porque aí ele se move da esquerda para a direita. Se a posição atual, se, opa, não tinha visto isso, aqui eu errei. Opa, ia dar um erro. E, e, e aqui a gente a gente vai seguir o mesmo raciocínio para as demais direções. É, seguindo para a esquerda, onde ele vai subtrair a coordenada x, para cima, onde ele vai diminuir a coordenada y, e para baixo, onde ele vai somar. E por último, a gente altera as coordenadas da struct, que vai salvar a posição atual, onde a struct vai receber a próxima posição, e assim nós desenhamos ela e restartamos o laço até o programa terminar. E por fim, terminamos a movimentação base do programa. Bom, nem todo, nem sempre todo código é perfeito. Terminar de primeira é muito difícil, né? Sempre vai aparecer aí. Então, eu pus para rodar e percebi alguns erros. E o primeiro dele é que faltou essa biblioteca. Essa biblioteca UniSTD, ela permite usar a função unsleep, que usamos aqui ó, no final do laço, do while, para dar o tempo entre as vezes que ele for seguindo pelo laço e os outros erros de sintaxe que teve. Por exemplo, eu troquei, na hora de fazer, eu coloquei ponto e vírgula entre up, down, left e right, e eu corrigi colocando as vírgulas.
e aqui embaixo, onde eu tinha na pressa eu copiei o de cima aqui embaixo, mas é diferente. Porque aqui a gente vai usar os key down, key up, key left e right para pegar o teclado. E aqui a gente só vai comparar a variável. Então não fica key left, fica só left, up, down e right. Aí esses foram os erros que eu corrigi, basicamente. E agora eu vou pôr em prova para rodar. Compila e põe para rodar. E agora temos um código funcional. E por isso é só. Por hoje é só. Tenha um bom final de semana.